Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo de estudos da primeira hora do índice Nasdaq em gráfico de 1 minuto. Todos os estudos aqui são baseados nos ensinamentos do Al Brooks, primeira hora em gráfico de 1 minuto, porque é o suficiente para fazermos nossos trades sem precisar ficar muito tempo exposto ao mercado, beleza? Vamos lá então. Hoje o mercado abriu com um bonito impulso de alta, estava bem bonito, tá? Sempre aquela melhor maneira de entrar, que eu acho, né, na minha visão das experiências que eu venho tendo, é na mínima, tá? Na mínima com uma ordem limitada, principalmente essas 3 barras ficaram boas barras, né? Bons corpos, essas duas últimas ficaram sensacionais. Então, na minha visão, valia bem a pena buscar esse trade. Um stop possível é na barra anterior, né? Na barra referência ali. Beleza. Teria abrido aqui, né? A ordem. Até então, tava bonito ainda para alta, tá? Vamos falar disso que aconteceu, tá? Ele montou um arame farpado já na sequência do impulso. Isso não é bom. Quando a gente vê um impulso desses, a gente quer ver uma continuidade meio rápida, assim, tá? Não precisa ser logo na barra seguinte ali, mas não montar isso aqui que montou, né? Foram muitas barras, mas beleza. Até então, isso configura uma bandeira de alta, né? Uma variação, um arame farpado, uma bandeira de alta, porém arames farpados, segundo Brooks, muitas bandeiras finais são arame farpado, como foi isso aqui, só que a gente não espera que seja no início do impulso, né? Pois bem, o mercado tocou a média e fez uma barra externa, uma bonita barra externa, uma barra de reversão de alta e rompeu. Agora sim, agora a gente quer ver a continuidade, tá? Naturalmente, ele vai fazer uma correção, né? Porque nós estamos num arame farpado, é um magneto, ele vai fazer alguma correção, isso a gente espera mesmo que aconteça. E aqui deu, por exemplo, um setup de rompimento e correção com a barra de entrada sendo uma barra externa de alta. Show! Porém, o preço não desenvolveu, tá? Ele montou mais um arame farpado aqui, mais uma lateralidade estreita, que for no geral isso tudo era uma lateralidade. Agora sim, tá? Ele demonstrou falha logo na sequência, sinais de falha, né? E quando rompeu o arame farpado, falhou de novo. Muitas barras, tá? Muitas barras. Então falhando, falhando, falhando. Cara, sai no empate, ou pega um lucro pequeno, ou se ficou mal posicionado ali, stop e deu, tá? Muita falha, muita falha. Se tu tá bem posicionado, como estaria entrando aqui na mínima, tu pode, dava para pegar um X, ó, 2.700, ele subiu uns 3.000, ou mesmo tentar arriscar sair no empate, né? Se ele vem testar de novo, vai para cima. Só que essa não é o que a gente. Isso aqui tem cara de configuração do fim de uma tendência. Não é o que a gente quer ver quando a gente está procurando operar o início dela, né? Então é melhor sair com algum lucro do que no empate, né? Obviamente. Mas aquela coisa, ficando bem posicionado aqui, tu conseguiria gerenciar e não perder, né? No mínimo isso, tá? Se fez essa compra aqui de rompimento e correção, paciência. Eu, no momento ali, tinha achado bonito, tá? Isso aqui. Mas eu estava posicionado aqui, então não faço... Geralmente não faço duas entradas enquanto eu tenho uma, não faço uma segunda entrada, né? Não escalo, a não ser que esteja muito bonito, eu esteja muito confiante. E isso aqui não me deixou confiante, tá? Então, nisso, o mercado começou a cair,
com dificuldade também, com uma certa dificuldade, mas veio vindo, né? No fim, isso aqui tudo era uma lateralidade, então essa aqui foi a nossa bandeira final. Foi a nossa bandeira final. Por mais que foi no início, ela agiu como uma bandeira final, né? E cumpriu seu papel. Perdão. Deixa eu ver. Tá. Cumpriu seu papel, né? Como bandeira final. Lembra que não importa se ela tá no final ou não. A questão é a configuração. É isso que o Brooks ensina, né? Se uma coisa parece com alguma, ela vai se comportar como aquela coisa que ela se parece. Tem grande probabilidade. A partir do momento que fez essa barra externa, o mercado começou a cair. Essa barra foi a barra de um relatório, tá? Só que era um relatório de médio impacto, de casas à venda, nem lembro agora. Então, o Nasdaq não se importa muito com isso, porém, Brooks ensina também que às vezes às 11 mesmo, não tendo relatório nenhum, os algoritmos botam algum rumo no mercado, né? E foi o que aconteceu, tá? Primeiro, essa barra rompeu de vez, né? O fundo da lateralidade, fundo total, rompeu de vez, teve uma continuidade e ela tiveram 5 barras de baixa em sequência, tá? Apesar desses corpos pequenos aqui, eles estavam dentro das médias aqui, então eles são considerados importantes, né? Eles estão dentro das médias dos corpos aqui que nós temos desde então. E uma boa barra de rompimento com uma barra de continuidade, um corpo de continuidade. Apesar dele ter parado bem no fundo, cara, isso aqui tendo falhado, nós tínhamos o primeiro alvo. Tá? Por causa dessas falhas, o mercado tentou várias vezes ir para cima, não conseguiu, ele vai tentar fazer o oposto. E fez 5 barras de baixa consecutivas, sem um clímax aparente. Isso aqui se comportou como um microcanal. Apesar de tu não conseguir traçar exatamente, né? Tu tem que ampliar a tua abordagem. Mesmo que tu não consiga traçar exatamente, porra, foram 5 barras em sequência. Então, se eu fosse traçar exatamente, seria assim. Só que aquela coisa, num microcanal, como que um jeito de operar um microcanal é, tipo, nesse caso aqui, 5 barras de baixo em sequência, primeira barra de alta, vende a mercado, tá? Ou mesmo aqui, né, nessa variação de L1, né? A barra não chegou aí acima, mas é uma variação de L1. Então, porque era provável, ao menos mais uma puxada, né? 2 pernas, que é o que geralmente o mercado faz, né? Ele puxa, tenta 2 vezes fazer a mesma coisa, ao menos, né? Em 2 pernas. E para pegar a segunda perna, tá? Que era bem provável que ia romper esse fundo aqui, não estava exercendo grande coisa, barra de correção foi bem fraquinha, a barra seguinte já abriu na sua máxima e despencou, tá? Então tinha várias formas de operar isso aqui. Um alvo possível seria, né, os corpos, aqui, né, a projeção dos corpos, ou mesmo essa aqui ia demorar um pouquinho mais. O que aconteceu aqui foi bem atípico, né? A gente não vê muitos dias aqui. Quem acompanha é bem difícil de ver esse movimento aqui, mas já vamos complementar melhor ele. Pois bem, o mercado ele fez... Deixa eu contar aqui. 12 barras em sequência, fazendo máximas e mínimas descendentes. Esta barra... que veio acima, foi a primeira vez que veio acima, né, da barra anterior. Pois bem, iniciou uma correção, ficou lateralzinha e corrigiu até a média,
tá? Uma variação de L2 até isso, foi uma L2 técnica, na verdade, L1 aqui, L2 aqui, que também, além de ter tocado a média, testou este rompimento, tanto o rompimento dessa barra, quanto a mínima da barra da abertura, né? Então ele testou, fez um teste de rompimento de toda a estrutura e deu uma ótima barra de sinal para uma segunda perna. Eu falei dessa aqui, mas isso tudo se comporta como uma perna, né? Tendo uma visão macro. Se tu for projetá-la toda descida, deixa eu ver, olha, chegou perto de toda a descida, tá? Sem pensar muito, só projetando, chegou perto o suficiente para dizer que era uma boa projeção, tá? Então, como uma perna, tá? Como uma perna numa visão mais macro, corrigiu, vai fazer outra, tá? As pernas muitas vezes se subdividem em pernas menores, né? Aqui dá para considerar até 3 puxadas, ó, 3 puxadas, e daí fez uma correção um pouquinho mais complexa, porém essa correção disse que a força vendedora estava muito forte, porque não conseguiu deslocar muito o preço, só fez um teste de rompimento, até essas duas barras aqui se formarem, tinha muitas barras de baixo, né? Cada barra de alta era seguida de barra de baixo, daí fez essas duas aqui, uma correção normal, beleza, e foi embora, tá? E começou a fazer, e fez outro microcanal, tá? Outro microcanal. De novo, o mercado pode sustentar um comportamento aparentemente insustentável mais do que a gente pode sustentar nossas contas, né? Então, não opere contra um movimento desse só porque tu acha que é climático, tá? Tá muito forte. Aqui, fez outra descida em formato de microcanal, aqui bem mais bonitinho ali, dando para traçar, né? Então, fez essa barra boa de alta, fez um teste de rompimento de novo do fundo, né? Também aqui tu já podia vender a mercado, porém esse setup ficou muito bom, esse setup ficou muito claro, tá? Que foi um teste de rompimento, uma reversão de duas barras, uma L1, um rompimento, correção, então teve muitas confluências, tinha espaço, se tu considerar toda a perna, tinha muito espaço para cair ainda, então dava para fazer um trade tranquilamente ali. E foi, né? Não tem nem muito o que falar, que ele foi microcanal, ó, rompeu esse microcanal, formou outro, né? Aqui dá para contar mais uma, duas, três, mais uma quarta aqui, puxadinha, né? Então ele foi bem parecido, apesar do formato das barras ser diferente, ó. Posso contar uma, duas, três, quatro, daí fez mais umas 4 puxadas ali, tá? Basicamente é isso que eu vi hoje aí. Um dia meio tranquilo, assim, né? Só deu uma confusão aqui no início, só que tu tem que ter em mente que é falha, né? Como eu falei, no início do movimento, não é o que a gente quer ver isso aqui. Não é o que a gente quer ver. Que tinha confiança, eu ainda estava confiante, por mais que ele pelo menos desse mais uma perna aqui, tá? Mais uma perna, mais ou menos, do tamanho. Do tamanho, não exatamente pegar a projeção lá em cima, mas que fizesse mais uma perna desse tamanho aqui, tá? Mas não foi e... nessa queda, um primeiro alvo possível era a projeção contrária do impulso que falhou, né? Porém, o mercado foi muito mais longe. Hoje andou muito mais do que a média de movimento diário, pegou muita força. Então, ele estava precisando corrigir no diário mesmo, tá? Deixa eu botar aqui, olha, no diário. Corrigiu bem forte, uma barra bem forte. Correção, estava muito escalonado. Tá, agora vamos ver para os próximos dias. Hoje andou
33.500, 33.500, a média estava em 20 e poucos, não lembro exatamente agora. Em M5 deu um setup muito bonito aqui, tá? Muito bonito. Eu até vi por um acaso esse setup aqui. Olha só, eu vou até falar para ele, ficou bem didático, tá? Ele fez esse impulso de baixo. Deixa eu ver aqui, pé tá da projeção, falta bastante ainda, mas se eu for considerar a perna 1 igual a perna 2, ele já cumpriu. Mas vamos falar dessa correção. Olha só, ele fez esse impulso bem climático, né? Foram muitas barras, deslocou muito preço, 19.500 pontos. E uma correção em duas pernas, tá? Eu contei as pernas assim, tá? Para mim ficar mais claro, mostrou mais clareza. Uma, duas. Dava para contar três? Dava. Mas eu prefiro desse jeito, tá? Ficou bem claro. Isso aqui foi uma L2 na média. Então, era um impulso climático, ele precisava de correção, corrigiu em duas pernas, que já é uma correção que chega para ele. Tinha muita força, ele corrigiu próximo dos 50% da perna, então já tinha cumprido, né? Uma correção para um movimento climático e fez essa bandeira bem bonita, essa L2, que esta foi a barra de entrada, ficou ótima, rompeu, né? Rompeu a bandeira e fez um rompimento correção, que a barra de entrada do setup de rompimento correção ficou uma barra externa ótima. A partir dali ele só foi, né? Ele deu uma paradinha aqui, estava já no 100% da movimentação diária, tá? Mas ele continua caindo. Então foi bem forte a movimentação hoje. Só trouxe aqui para ilustrar que ficou bem didático isso aqui, tá? L2 na média, após um forte impulso. Fez também rompimento e correção, já achava bem razoável entrar na L2. Segundo Brooks, um setup desses tem 60% ou mais de chance de te levar a um swing lucrativo, tá? Swing é buscar pelo menos 2x aí, tá? Então é uma operação de altíssima probabilidade, e nessa configuração bonita que aconteceu hoje não é tão fácil de se ver, tá? E eu não vejo com muita frequência, até porque não vejo muito gráfico de 5 minutos, tá? Mas hoje, por um acaso, eu fui dar uma olhada depois do almoço ali e vi isso aqui se configurar. Beleza? Por hoje é isso. Caso eu tenha ignorado ou me equivocado em algum aspecto do gráfico de hoje, compartilha com nós teus conhecimentos nos comentários. Se curtiu o conteúdo, deixa aquele like. Se quiser acompanhar os próximos estudos, se inscreve no canal, que estamos postando vídeo quase todo dia, tá? Bons estudos a todos aí, valeu!